O Grêmio fez um belo primeiro tempo em Erechim contra a equipe do Ipiranga. Caiu de rendimento na segunda etapa e foi dominado pelo rival. Mas no apagar das luzes, um pênalti em Diego Churin decide a partida. Com a vitória por 1-0, o Grêmio leva uma vantagem e tanto para o jogo da volta no próximo sábado na Arena do Grêmio. E tem algumas atuações individuais destacadas, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Aqui a gente fala sobre Ipiranga 0, Grêmio 1, primeiro jogo da final do Gauchão. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Grêmio aqui no A Dupla, porque eu vou trazer o relato de como foi Ipiranga 0, Grêmio 1 na primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. Um jogo onde o Grêmio adquiriu uma vantagem importante para a partida da volta, no próximo sábado, às 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio. É importante destacar que o primeiro tempo do time do técnico Roger Machado foi muito bom. O primeiro tempo do Grêmio foi de amassar a equipe do Ipiranga. Pelo lado negativo foram as chances desperdiçadas. O Grêmio já com 20 minutos havia produzido pelo menos 4 oportunidades claras de gol. O Campaz colocou bola na trave, o Elias obrigou o goleiro Edson a fazer milagre, o Vijaçante deu uma cabeçada perfeita, a bola tirou tinta da trave esquerda do goleiro Ipiranga. O Grêmio não só dominava as ações, mas conseguia criar e pecava exatamente no acabamento, pecava nas finalizações e acabava parando ou na trave, ou no goleiro Edson, ou até mesmo em desperdícios de oportunidades. O Campaz pelo lado direito e ora caindo também pelo lado esquerdo do setor de ataque, fez uma partida produtiva do ponto de vista ofensivo. Ele criou muitas chances, ele botou 2 bolas na trave, as 2 por cobertura sobre o goleiro Edson, mostrando que de fato qualidade no pé, qualidade de bola ele tem. Os problemas do Campaz são muito mais táticos e alguns erros de tomadas de decisão. Durante o primeiro tempo, e eu até destaquei isso no meu Twitter, é impressionante a quantidade de bronca que o Campaz leva dos jogadores do Grêmio. O Diego Souza foi pra cima dele reclamar, o Jeromel foi pra cima dele reclamar, o Lucas Silva foi pra cima dele reclamar. Tudo isso em um primeiro tempo onde o Campaz, apesar de não ter tido uma partida perfeita e ter tido uma partida com alguns erros, botou 2 bolas na trave, botou uma assistência na cabeça do Vijaçante que quase gerou um gol. O Grêmio produziu ofensivamente, muito por conta do Campaz, que talvez fosse a principal arma ofensiva do time do Grêmio na primeira etapa. E ainda assim ele é um jogador que erra em algumas situações e é um jogador que parece contar com um certo descontentamento de parte dos jogadores. Entretanto, o grande destaque positivo da partida do Grêmio na primeira etapa, e eu diria, a grande atuação, o grande destaque do Grêmio ao longo de toda a partida foi Bitelo. É impressionante o que joga esse jovem, marcando, correndo, aparecendo para jogar, armando também, auxiliando e caindo muito pelo lado esquerdo para segurar os avanços do Gedeilson, lateral direito do Ipiranga, que era o principal jogador e a principal arma ofensiva da equipe adversária. Fez um baita jogo, o Bitelo, o melhor jogador do Grêmio, e principalmente no primeiro tempo, onde o Grêmio se destacou mais. Ainda no primeiro tempo, o Ipiranga deu algumas estocadas, e é importante dizer que o time de Erechim começou muito mal, começou perdido, principalmente do ponto de vista defensivo, errando muito na saída de bola e proporcionando ao Grêmio oportunidades de contra-atacar, de dar algum tipo de resposta rápida através de roubadas de bola no campo ofensivo. Ainda na primeira etapa, o Ipiranga conseguiu estocar. O Ipiranga conseguiu assustar o Grêmio. O Gedeilson, da metade para o fim do primeiro tempo, teve um lance que acordou o Ipiranga para a partida. Ele dá uma carretilha, você já deve ter visto esse lance em algum lugar, no Twitter, para quem não viu o jogo. Ele dá uma carretilha que desconcerta o Diogo Barbosa pelo lado direito de ataque do Ipiranga, cruza e quase gera gol. E a partir dali o Ipiranga cresce um pouco na primeira etapa, demonstrando também algumas falhas defensivas que o time do Grêmio tem, principalmente com o Diogo Barbosa pelo lado esquerdo. O Ipiranga desperdiçou 1 ou 2 oportunidades também naquele momento, mas foi só o que o Ipiranga fez na primeira etapa, porque o domínio ele foi por completo do Grêmio, que teve um número de finalizações muito maior, foram 11 contra 2 da equipe do Ipiranga, e mostrou que de fato era uma equipe que viria para dominar a partida no Colosso da Lagoa. Vem o intervalo, e no segundo tempo esse panorama ele muda, porque o Ipiranga ele acorda para a partida, ele conta também com uma instabilidade de alguns jogadores defensivamente do Grêmio, em especial o Diogo Barbosa, que deixa muitos espaços defensivos, e o Ipiranga começa a criar chances, a finalizar no gol do
Breno e, mais do que isso, a dominar a partida. O Ipiranga até teve mais posse de bola em determinado momento da primeira etapa, mas não produzia com essa posse de bola. No segundo tempo, produziu. E o Grêmio não criou grandes chances assim na segunda etapa. Viu o domínio do Ipiranga aumentar com uma boa atuação dos jogadores de frente. O Hugo Almeida é um centroavante muito experiente que soube aproveitar muito bem os espaços. Os dois laterais, o Porfírio e o Gedeilson, atacando muito os lados de campo do Grêmio. O Falcão cresceu de desempenho, de atuação na segunda etapa. O Ipiranga foi melhor do que o Grêmio no segundo tempo. Não produziu para vencer o jogo, não produziu para amassar o Grêmio como o Grêmio havia produzido na primeira etapa, para abrir por 2-3-0, que não seria um resultado injusto na primeira etapa a favor do Grêmio. Mas o Ipiranga assustou, o Ipiranga cresceu e o Ipiranga teve o controle das ações na segunda etapa. E quando tudo caminhava para um empate em 0-0, nesse cenário, primeiro tempo do Grêmio, segundo tempo do Ipiranga, veio o gol. Através de uma penalidade em cima do Churin, jogada pelo lado direito, vem o cruzamento para o Churin, ele domina e o zagueiro do Ipiranga dá um rapa no Churin. Um pênalti claro, incontestável. Inclusive o Daronco não marcou. Na hora, olhando aqui na TV, eu vi, isso é pênalti. Acabou o lance, o Daronco parou o jogo, foi no árbitro de vídeo e aí constatou que de fato a penalidade ela aconteceu. Pênalti pro Grêmio, Lucas Silva bateu, o gol de Lucas Silva e o Grêmio leva essa vantagem em tanto pro jogo da volta no próximo sábado às 4h30 na Arena do Grêmio. Um estádio que vai estar com certeza lotado de torcedores gremistas em um horário bom, 4h30 da tarde de sábado, onde o Grêmio pode até empatar, que ainda assim conquista o seu pentacampeonato gaúcho. Em termos de atuação, eu falei aqui sobre a atuação do Campaz no primeiro tempo, desligado ainda mais na segunda etapa. O Bitelo foi o melhor jogador do Grêmio talvez na partida, e outro jogador que a gente tem que destacar pelo ponto de vista positivo é o Lucas Silva. O Lucas Silva se achou no meio campo do Grêmio. O Lucas Silva se achou nessa formatação colocada pelo Roger Machado de um tripé. Vijaçante, Lucas Silva e Bitelo. O Vijaçante também fez um bom jogo. E é importante a gente destacar que o Roger parece ter encontrado a equipe, ter encontrado esses três jogadores que marcam, mas que também jogam. O Vijaçante, o Lucas Silva e o Bitelo. Ah, tá, Igor, mas não tem um meia. Não tem um meia. O Campaz, que é o responsável pela articulação, joga pelo lado do campo. Do outro lado é um atacante agudo, seja o Ferreira ou seja então o Elias. Mas o Grêmio parece ter encontrado um mecanismo para dominar o meio campo do adversário com esses três jogadores que tiveram mais uma vez uma atuação destacada. Mais destacado do que isso, claro, a vantagem. O Grêmio pode empatar e está a um passo de se tornar pentacampeão gaúcho e ganhar o título nesse ano de 2022, marcado pela reconstrução da equipe após o que aconteceu no ano passado. Começar com um título não vai mal para ninguém. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que daqui a pouquinho o Matheus Dávila, direto de Erechim, tá chegando com todos os detalhes da repercussão dessa vitória tricolor. Beijo!